Via Justiça de hoje é sobre o testamento vital, o direito do paciente terminal de escolher como deve ser o seu tratamento no fim da vida. Nossos convidados, o juiz aposentado Roberto Messano e a advogada e doutoranda em Ciências da Saúde pelo UFMG, Luciana Dadalto. Numa parceria da TV Assembleia de Minas Gerais com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Conselho Federal de Medicina promulgou em agosto a Resolução 1995, que muda o Código de Ética Médica Brasileira. A resolução criou a figura do testamento vital, que permite ao paciente terminal decidir como quer o seu fim de vida. O nome formal do testamento vital é diretiva antecipada de vontade. A opinião da senhora e do senhor sobre essa recente decisão na medicina brasileira, começando pela senhora, doutora Luciana. Essa decisão é uma decisão muito importante, porque a gente precisava no país de uma... Porque atualmente os médicos já estão vendo essa situação na prática. O que a gente vê com os paliativistas são sempre dilemas em termos de suspensão ou interrupção de tratamentos. O Brasil está muito atrás nesse tema, se a gente comparar com outros países, como Portugal, que aprovou uma lei agora em agosto, a Espanha, que tem uma lei desde 2002, a Argentina desde 2009, os Estados Unidos desde a década de 90. Então, essa resolução é um primeiro passo. A gente não pode dizer que ela seja um passo definitivo, mas é um primeiro passo. E o senhor, doutor Roberto, o que acha? Tem a dizer que a democracia é um exercício de vida onde nós temos que aprender a atuar dentro da pluralidade. E como tal, em que pese o nosso respeito pelas diversas posições existentes, sobretudo o tal testamento vital, entendemos o seguinte, que a vida, antes de mais nada, ela é um direito natural. Né? E tudo que diz respeito ao direito natural tem que ser visto com muito rigor. Por exemplo, toda vez que existe um doente em estado terminal, a meu ver, há um comprometimento da rigidez mental desse paciente, porque não consegue, a meu ver, se expressar de uma forma à vontade, o seu livre-arbítrio em relação à questão dos seus interesses. Né? Por quê? Porque ele já tem comprometido o seu instinto de conservação. Né? Então, para uma aplicação de uma medida dessa natureza, seria preciso realmente um estudo mais preciso. A meu ver, eu acho até o seguinte, que tudo que se diz respeito contra a vida é complicado. Vai enfrentar divergências filosóficas, vai enfrentar divergências religiosas, mas como nós vivemos dentro de uma democracia, temos que aprender a respeitar isso tudo. Agora, a Constituição, no artigo 5º, ela ressalva a inviolabilidade da vida, né? Mas não existe previsão legal que autorize a morte. Por isso que é uma questão complexa e que certamente enfrentará muitas arestas. A Resolução 1995 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes, tem apenas 3 artigos. Vamos ver o artigo 1º. O Conselho Federal de Medicina resolve. Artigo 1º. Definir diretivas antecipadas de vontade como conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade. Doutora Luciana, todo e qualquer paciente pode fazer o testamento vital? Quais são as exigências legais? Bom, a gente não tem no Brasil uma legislação específica sobre o tema, isso é preciso que fique claro. Como você disse, a resolução do CFM, ela traz só 3 artigos, ela não é autoexplicativa, a gente ainda precisa de várias discussões sobre o tema, inclusive o CFM já tem se posicionado sobre, posteriormente, fazer uma nota explicativa, elencando alguns tratamentos que podem ser suspensos. Agora, quanto à validade legal, né, quanto à situação legal, o que a gente pede, o que a gente indica é que a pessoa faça
um testamento vital antes que ele se torne efetivamente um paciente. Ou seja, antes de um diagnóstico de terminalidade. Porque, como disse o Dr. Roberto, quando a pessoa é diagnosticada, obviamente ela perde um pouco de seu discernimento, de sua capacidade mental. Então, o ideal é que o testamento vital, que a gente consiga na nossa sociedade, popularizar esse instituto para que as pessoas façam o testamento vital antes de serem diagnosticadas com uma doença terminal. Doutor Roberto, em relação às crianças e adolescentes, os pais podem fazer o testamento vital em nome delas? Olha, me parece que o direito à vida é um direito personalíssimo, intransferível, entendeu? Não acho razoável que um pai possa exercer esse direito, já que é personalista. Também tem a questão da menoridade, né, doutor? Não pode, de jeito nenhum. Como o doutor Roberto disse, é um direito, né, um direito de personalidade e os pais não podem abrir mão do direito de personalidade pelo menor. Vamos continuar vendo a resolução do CFM. O médico pode não atender ao testamento vital se estiver em desacordo com a ética médica. Artigo 2º. Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade. Parágrafo 1º. Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico. Parágrafo 2º. O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente ou representante que, em sua análise, estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. Doutora Luciana, quais são as diretivas antecipadas de vontade que não atentam contra os preceitos da ética médica? São todas as diretivas antecipadas que trabalham ou que trazem dispositivos sobre interrupção ou suspensão de tratamentos considerados fúteis, que são aqueles tratamentos que visam exclusivamente prolongar a vida da pessoa, do paciente, sem garantir uma qualidade de vida. Então, doutor Roberto, o testamento vital, na opinião do senhor, pode ser interpretado como um suicídio institucionalizado? A questão é complexa, como eu havia dito. Na verdade, o direito à vida, como é um direito natural, tudo que se refere ao cerceamento dessa vida através de qualquer forma de modalidade pode ser interpretado como uma espécie de suicídio, né? Bom, mas aí me parece que o mais sensato, o mais razoável se tiver que aplicar princípios constitucionais, aplicá-lo de forma mitigada, né? Porque cada caso é um caso. Pois mas no conflito entre o direito natural que o senhor fala e o direito constitucional, qual que prevalece? Fica difícil, né? Eu, se tivesse fazer uma opção, faria pelo direito natural. Mas, como nós vivemos numa democracia, é preciso que a gente respeite a vontade popular. E aí eu acho que deve ser realmente discutido, debatido esse problema pelo Poder Legislativo. E a senhora, doutora Luciana, o que acha? É um suicídio institucionalizado? Não, de forma alguma. Porque, atualmente, a modernidade, a contemporaneidade, trouxe para a gente formas de vida diferentes e nós temos que garantir. O direito precisa de garantir, num Estado democrático de direito, a possibilidade que essas formas de vida diferentes se coadunem e vivam no mesmo Estado. Então, quando a gente fala em direito à vida, nós temos que entender que hoje o direito à vida no Brasil e nos países mais desenvolvidos é sempre entendido como um direito à vida digna. E o que é digno para mim pode não ser para outra pessoa. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.